No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Hoje a gente vai falar sobre coisas da Câmara de Vereadores e uma delas é o arquivamento daquela proposta de aumentar o número de vereadores, de 35 para 37. É um dos assuntos que a gente vai tratar no próximo bloco, daqui a pouco, porque é consequência, sim, de uma manifestação popular nas ruas, pelas redes sociais, que fez essa manifestação com que os vereadores acordassem. Opa, pera lá, não é hora disso. Mesmo que eles aleguem que não haverá aumento de despesas para a Câmara, consequentemente para você, mas foi uma pressão popular que tem que ser feita assim em todos os momentos em que os nossos políticos ameaçarem sair do trilho. Não é verdade? Eu quero a sua opinião sobre isso também. Mas o principal destaque do programa de hoje vem da área de educação. Confira. Secretaria Estadual de Educação ganha importante aliado na implantação das organizações sociais em escolas estaduais. Representante do Banco Mundial falou do assunto agora há pouco. Superintendente Estadual de Educação define em poucas palavras o papel de pioneirismo das OS na educação em Goiás. No Brasil não existe nenhuma experiência nesse sentido em educação. E é exatamente por ser a primeira experiência que teve no início alguma reação e agora a coisa parece que começa a andar. Quem vai dizer para a gente em que velocidade está andando é a secretária estadual da Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás, Raquel Teixeira. Boa noite, secretária. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Principalmente depois desse apoio que eu quero que a senhora explique melhor do Banco Mundial. Não deixa de ser um grande aliado nesse momento para a implantação das OS na educação. Eu quero ouvir você sobre a implantação das OS que vai começar por Anápolis, não é isso? Isso. Então você de Anápolis que está assistindo o programa e você de todo o estado é convidado para participar, dar a sua opinião e fazer a sua pergunta, o seu questionamento para a secretária Raquel Teixeira. Nosso número de WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. O Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, Jornal Brasil Central, edição da noite, hoje recebendo a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás, a Raquel Teixeira. Secretária, agora há pouco houve mais uma reunião da senhora com sua equipe, juntamente com um técnico do Banco Mundial, não é isso? Alex Medler é doutor, consultor, ele é presidente do Conselho de Escola Charter que existe nos Estados Unidos, esteve conosco... Escola Charter, para o telespectador entender... É um modelo alternativo da escola pública que permite mais flexibilidade, liberdade e inovação. É uma escola pública que atende a todos sem discriminação e sem cobrança nenhuma, que tem sido associada ou lembrado um pouco como os modelos de gestão compartilhada com as OS que nós estamos tentando fazer em Goiás. Hoje fechamos realmente um acordo importante que vai significar vinda de mais consultores, apoio técnico para avaliações, avaliação de impacto, seminário, visitas às escolas charter americanas, uma série de ações que, Paulo, isso deu um novo patamar de qualidade para o nosso projeto, não tenha dúvida. Vamos primeiro conferir esse evento e depois a senhora diz em que aspectos essa qualidade, né, pode ter esse ganho com a presença do Banco Mundial como grande aliado. Veja só. O técnico do Banco Mundial, Alex Medler, está em Goiânia trabalhando com a equipe da Seduce na troca de experiências na área de educação e na discussão sobre o modelo de OS que será implantado em Goiás.
Nesta terça-feira, ele falou sobre como funciona o sistema de escolas públicas nos Estados Unidos, que atende mais de 50 milhões de alunos, e de que forma pode servir de inspiração para o Estado. As escolas charters são bastante parecidas em muitos aspectos com as escolas tradicionais públicas nos Estados Unidos. De certa forma, eles têm que servir ao público, mas o que as escolas charters têm de diferente é mais flexibilidade no seu modelo, quer dizer, eles têm que prestar conta ao governo, mas eles têm maior flexibilidade na forma de ensinar. Alex Medler explica por que o Banco Mundial resolveu fazer essa parceria com o estado de Goiás. Foi num espírito de ajudar, de ser útil, de colaborar, e eles identificaram com o projeto de Goiás com outros projetos de inovação que estão acontecendo ao redor do mundo. Muito bem, antes de ouvir a secretária, quero lembrar mais uma vez a você, o programa é ao vivo, para que você possa participar e interagir conosco, principalmente com a secretária. Nosso WhatsApp 98200-3223. Não se esqueça de colocar o seu nome sempre no início da mensagem para facilitar a sua identificação, tá bem? Secretária, a senhora falou sobre ganho de qualidade. Em que esse projeto da implantação das OS em Goiás ganha com essa aliança, digamos assim, com o Banco Mundial? O Dr. Alex acompanhou as escolas charter nos últimos 25 anos. Trouxe lições do que eles aprenderam, onde eles avançaram, onde eles erraram, como nós podemos nos basear na experiência deles. Isso foi muito importante. Aperfeiçoamos, Paulo, o nosso modelo de edital que está saindo agora. Temos hoje OS mais qualificadas, fizemos com as OS qualificadas em educação um workshop de 8 horas com o Dr. Adler, contando do que é importante numa proposta de trabalho, o que dá certo para uma escola ter sucesso. Na verdade, escola charter, escola com OS, mais do que um modelo de escola, é uma oportunidade para fazer diferente, para avançar, para ter mais flexibilidade, mais inovação. O que eu quero, no fundo, é um sistema moderno, é um sistema público de mais qualidade. O que eu quero é que os alunos que venham para a escola pública terminem o ensino médio com qualidade, com condições de entrar numa universidade, que faça uma universidade, que tenham uma vida profissional de qualidade. Isso é o que todo pai, toda mãe quer, é o que toda sociedade deseja, ter uma sociedade com capital humano de maior qualidade. O mundo hoje é muito complexo, demanda muito conhecimento. Quanto mais pudermos melhorar as nossas escolas, mais todo mundo ganha, no nível pessoal, profissional, comunitário. E um telespectador que não se identificou, né? Por favor, o pessoal às vezes esquece, né, de colocar o nome, porque está acostumado a falar com um grupo e o grupo tem a identificação dele, nós não temos. Então, por favor, coloque o seu nome sempre no início da mensagem, quando você for mandar o seu WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. Dá gancho para isso que a senhora acabou de dizer. Esse telespectador, deixe-me ver aqui, tem a foto, é um telespectador, pergunta o seguinte: secretária, por que modificar a educação se o próprio governo diz que a educação de Goiás é melhor do Brasil? Mas não é o governador que diz, os números dizem. Goiás tirou o primeiro lugar no IDEB do ensino médio e o segundo lugar no IDEB do ensino fundamental, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Agora, não pode ser bom um sistema educacional em que apenas 10% dos alunos que saem do terceiro ano sabem o que deviam saber de matemática. Apenas 14% sai do terceiro ano do ensino médio sabendo o que devia saber de língua portuguesa. É o melhor considerado o quadro muito baixo da qualidade da educação brasileira. Nós somos o primeiro lugar com 3,8 numa escala de 0 a 10. Eu não estou satisfeita com isso, eu acho que ninguém devia estar muito mais satisfeita do que com o número que a prova mostra em relação aos outros. Eu quero estar com aquilo que isso significa de conhecimento que o cidadão tem, que o aluno tem para progredir na vida. Eu quero que todos tenham
sucesso na vida. 3 é nada diante da demanda do mundo, Paulo. É um terço, né? É um terço do potencial. A gente não está que poderia haver de nota. Não estamos dando aos nossos jovens o direito de aprender como deveriam aprender, na idade que deveriam aprender, aquilo que deveriam aprender para o mundo de hoje. Agora, secretária, essa implantação das OS agora é de forma definitiva? Acontece quando? Sempre a ideia é que seja de forma definitiva. O que aconteceu no chamamento... Eu quero dizer a data agora, já tem uma data definitiva? Não tem como. No primeiro chamamento, de 10 OS que apareceram, nenhuma se qualificou. Nós fizemos todo o processo. Hoje, acho que temos condições muito diferentes. Temos 43 OS qualificadas em educação e não as 10 do primeiro edital. Há um nível de competitividade muito maior. Isso despertou a atenção não apenas das OS, secretária, mas não apenas também de todo o país, mas como, por exemplo, dos Estados Unidos, tanto que veio aqui um representante do Banco Mundial. Quer dizer, esse pioneirismo e essa marca vai ficar com êxito, a senhora acredita, para o mundo inteiro? Eu acho que é uma experiência inédita, inovadora, que tem tudo, vai dar certo, será uma marca do governador Marconi Perillo, que teve a coragem, a ousadia de tentar um modelo diferente na gestão das escolas. Isso é muito importante. O Brasil inteiro está de olho, já conversei com 4, 5 governadores. Os governos estão interessados, o próprio Banco Mundial entendeu que era um modelo importante, se dispuseram a nos acompanhar para ter um case, inclusive, para ajudar outros estados brasileiros ou outros países do mundo que quiserem fazer essa alternativa. É um modelo que usa o que há melhor. O governador de São Paulo, inclusive, fez um convite à senhora? Fez, eu iria lá amanhã, houve um problema de agenda, tanto dele quanto minha, vou na semana que vem. Então, ele quer conhecer? Ele quer discutir comigo, ele quer discutir, ele quer discutir até merenda com a gente. Enfim, mas principalmente nas OS, ele está muito interessado no modelo das OS, porque permite, Paulo, a flexibilidade e a agilidade da iniciativa privada. É uma associação com grupos sem fins lucrativos, que tem experiência de gestão e que vão conseguir melhorar o rendimento da escola. Primeiro, pela escala que vão conseguir, segundo, pela modernidade e excelência na gestão. Isso vai permitir um foco principal dos professores nos avanços pedagógicos. Nesse retorno, nessa retomada da implantação das OS, a senhora espera, mais uma vez, algum tipo de reação? Eu tenho aqui um telespectador que, mais uma vez, também nos identificou. Peço, por favor, quando você for mandar seu WhatsApp, 982003223, ao iniciar a sua mensagem, coloque o seu nome e a cidade de onde você está mandando a sua mensagem, ou o bairro onde você mora aqui em Goiânia, tá bem? Mas vou registrar ainda assim esse telespectador. Ele diz o seguinte: tem vários amigos e parentes professores e todos são unânimes contra esse projeto. Ainda tem alguma reação contra a implantação? Claro, como é que a senhora espera superar essa... Até hoje, nos Estados Unidos, 25 anos depois, ainda existe reação. A mudança é uma coisa complexa, a educação é uma área muito resistente a mudanças, tanto é, Paulo, que a gente dá aula até hoje como dávamos desde sempre, o professor de pé na frente da sala de aula, quando todos os avanços científicos mostram que o aluno é incapaz de prestar atenção mais do que 10, 15 minutos numa aula expositiva. A gente continua com o professor falando durante 50 minutos, 1 hora, numa aula expositiva. Como é que seria o ideal? A resistência, envolvimento do aluno, resolução de problemas, projeto de grupo, várias dinâmicas. Mas o professor deixaria de assumir aquela condição de liderança dentro da sala, de guia? O professor é e será sempre essencial no processo de aprendizagem. Só que aquele professor que ficava hierarquicamente posicionado porque era a fonte do conhecimento, até exclusiva, a internet acabou com isso, o professor não é mais a fonte do conhecimento e nem a escola. Derruba qualquer um, né? Então aquele modelo do professor que falava e o aluno passivamente ouvia e reproduzia, esse modelo já acabou há muito tempo. Agora o professor é essencial como mediador do processo de aprendizagem do aluno, direcionador de rumos, de ensinar ele a buscar informação. Mas isso pode acontecer independentemente da implantação das OS, claro, né? Que pode, claro que pode. Até porque essa função do professor, a função pedagógica da escola vai continuar sob a responsabilidade da secretaria. Claro, é isso? Que pode. As OS vão interferir no processo pedagógico? Não, o processo pedagógico é da secretaria. Eu estou perguntando para a senhora deixar bem claro.
Porque ainda existe muita dúvida sobre muita isso. Dúvida. Bom, a gente, né, eu estou disposta a esclarecer sempre. Você pode me chamar quantas vezes você quiser, enquanto os telespectadores estiverem já aproveito para convidá-la para vir antes do início do funcionamento dessas escolas. É importante. O controle pedagógico, controle pedagógico é da Secretaria da Educação, o currículo a ser cumprido é o mesmo, a formação de professores, o material didático. Como que a UES, então, pode ajudar? Tem que fazer uma reforma na escola, ela não precisa da lei de licitação como a gente faz, então vai ser mais ágil. Ela pode pagar preço mais barato, porque as empresas cobram, os empreiteiros cobram tudo mais caro da Secretaria do Estado, porque vai demorar muito a receber. E como cobram, então, né? O papel de expediente que um diretor compra para uma escola, o OES vai comprar para 23, com ganhos de escala, desperdício de água. Há uma série de formas de dar eficiência à gestão da escola, e isso retorna em mais recurso para avanços tecnológicos, pedagógicos e inovação no sentido da modernização. Secretária. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Isso que a gente quer para a escola com OES, nós queremos para todas as escolas, e o tratamento é o mesmo. Esse piloto com essas 23 é para ver se realmente, até que ponto essa agilidade das associações sem fins lucrativos podem dar. E trazem para as escolas a experiência de gestão que elas têm. Os professores, que hoje são diretores, não fizeram curso de administração, então fazem um belíssimo trabalho, mas podem melhorar, e as OES podem ajudar. Agora, tá bem, vamos lá, vamos correr? Telespectadores, mais um telespectador, o Antônio. Eu sabia que esse pessoal ia ligar. A senhora esteve aqui da última vez e teve um telespectador, o Antônio, e outros daquela região, que pediram, não tem nada a ver com a questão das OES, mas eu preciso atender esse pessoal, porque todos os dias eles me lembram, cobre da secretária que ela disse que aquele colégio estadual Juvenal José Pedroso, que está com problema na calçada, Mato Alto, etc., até hoje não foi limpo. A secretária prometeu quando esteve aqui, só você lembra disso, né? Eu prometi que eu ia falar com a prefeitura, porque isso é uma coisa da prefeitura. Calçada é do imóvel. Não, a calçada. Não, é você tinha imóvel. falado capinado. Isso, mas ele disse também no pátio do Colégio Estadual Juvenal José Pedroso. Resolva, por favor, que o pessoal fica angustiado e todo dia me cobra aqui com razão. Perdão, Antônio, perdão mesmo, e tem toda a razão, eu peço desculpas, anotei aqui, quero pedir a Tereza, minha assessora que está comigo, porque às vezes eu saio daqui e vou para um outro evento, que por favor leve isso amanhã para o doutor Francisco, que é o responsável pela rede física, por favor. Ótimo, então, a gente espera então essa providência. Antônio. E o Antônio com certeza vai dar notícia para a gente, né, da ação lá. Isso é importante, né, faz parte do processo. A comunidade quer participar e tem que ser ouvida. O Éder Carlos dizendo o seguinte, as OES vão mudar também o estado físico das escolas, porque tem muitas sem condições para os alunos estudarem. Olha, eles estão lá para ajudar em tudo aquilo que for essencial. O que o pai do aluno quer, o que a sociedade quer? Uma escola limpa, bonita, segura, onde os alunos aprendem. As OES estão sendo contratadas, estão sendo chamadas para isso. Elas vão assinar metas de desempenho de aluno, metas de equidade. Isso é importante, Paulo. A OES não pode rejeitar aluno porque tem algum tipo de problema, de deficiência, de vulnerabilidade. Há metas de equidade que serão medidas, elas têm que atender de clima escolar, de estímulo à aprendizagem, de qualidade da merenda. Está incluído, tem metas de infraestrutura e de manutenção da escola. Mas inicialmente apenas nas 23 escolas de Anápolis. Nessas 23 escolas de Anápolis, das OES. As OES começarão vão a ter que atender as metas, eles vão assinar um contrato e um compromisso conosco com essas metas. Vamos lá, a gente ouviu também um assessor da senhora, que é o jornalista, né, o Marcos das Neves, o Tucano, né, que já foi apresentador de televisão. A gente sente falta de você, viu, Tucano? E hoje ele é superintendente de educação e explicou... Um grande professor. Grande professor. Ali no Jaó ele fez um belo trabalho. Belo trabalho. É verdade. E ele fala um pouco mais também sobre a implementação das OES, inicialmente nessas 23 escolas públicas do Estado. Veja.
O superintendente executivo de educação, Marcos das Neves, está acompanhando de perto o processo de implementação das OS em 23 escolas públicas no estado. De acordo com ele, a aplicação desse modelo de gestão é inédita no país. No Brasil não existe nenhuma experiência nesse sentido em educação. Marcos das Neves explica como um modelo parecido com esse foi implementado nos Estados Unidos através do Banco Mundial. São 6.700 charter schools que atendem aproximadamente 3 milhões de alunos, principalmente negros e hispânicos, justamente a faixa mais vulnerável da população. A maioria esmagadora funciona, tanto que o número vem sendo ampliado ano após ano. Ele critica a legislação brasileira, que, segundo ele, favorece a burocracia. É uma legislação que premia a burocracia, que premia o andamento lento das coisas. E isso justamente impacta no andamento, na gestão das escolas. Na prática, o que será diferente nessas escolas? Uma administração mais rápida, tanto uma gestão mais rápida, uma gestão mais eficiente, tanto na parte de manutenção, vigilância, segurança, quanto na questão da gestão pedagógica. O planejamento pedagógico continua sendo prerrogativa exclusiva da Secretaria de Educação. Tá aí, Marcos das Neves explicando, só acrescentaria, tem muita coisa mais a acrescentar, porque as novidades com a implantação das OS serão muitas, eu imagino. Mas eu acho que ele falou aquilo que é essencial, talvez não tenha enfatizado o suficiente qual que é o nosso objetivo final. Dar ao aluno as condições de prepará-lo para a vida. Se você me perguntar qual que é o papel da educação hoje, eu diria que é formar o cidadão para saber lidar com o mundo. E ele precisa de formas novas de aprendizagem, de conhecimento, de habilidades, de disciplina, de foco, de imaginação. Isso inclui caráter? Inclui caráter. Então claro. É a pergunta que vem aqui de um telespectador dizendo o seguinte, perguntando, o Hamilton do setor do Vico, as mudanças propostas nessa gestão de escolas públicas por OS podem contribuir para melhorar a formação do caráter dos alunos? Diz o Hamilton que hoje nas escolas não se ensina mais a ter educação, ele até botou aspas aí, exceto nos colégios militares. Não, nós temos várias experiências de colégios bem-sucedidos na educação, como ele está dizendo, porque educação é um termo muito amplo. É claro que aquilo que a gente faz dentro da escola, com física, química e biologia, é a escolarização, é o conteúdo escolar. Educação é uma coisa muito mais ampla e ele tem razão. Só para ele ter uma ideia, o que nós fazemos, esse ano nós temos 152 escolas de um conjunto muito pequeno, que era o ano passado, com tempo integral, em que os professores permanecem em tempo integral junto com os alunos, com oportunidade de atendimento individual, de tempo de estudo, de planejamento coletivo vertical e horizontal. Isso dá à escola, ao professor e ao aluno oportunidades novas de aprender educação, civilidade, respeito, tolerância, uma série de coisas. Então, a gente tem 152 escolas, independente das militares ou das OS, trabalhando nessa direção. Tá bem, vamos lá. Se tem, de um lado, né, opiniões contrárias, de outro lado também tem as opiniões favoráveis. É o caso da Fátima, que mora no bairro São Carlos, aqui em Goiânia, e diz que está adorando a entrada das OS. Gostaria que elas chegassem logo também nas escolas do bairro. Quando é que a senhora espera? Qual é o bairro dela? São Carlos. São Carlos. Tem escola estadual lá, né? Ah. Certamente, porque ela disse que espera que chegue. Chegará, Fátima, chegará. Isso é um projeto para quando? Chegar a todas as escolas? Muito difícil, né? O crescimento vai depender da própria forma como as escolas vão reagir. Agora, será um balão de ensaio para vocês também? Esse é um piloto. Piloto. Essas 23 é um piloto. E uma mudança dessa natureza, de Anápolis, Paula, começando por Anápolis. Se der certo em Anápolis, vocês imaginam que no resto do estado daria certo? Seria irresponsável não fazer uma mudança dessa natureza sem um piloto e sem dados sólidos e evidência de que as OS chegaram para melhorar. Eu jamais
daria esse passo se eu não tivesse certeza e segurança. Então, nós já Até porque fizemos... a senhora também no início, né, não custa lembrar, a senhora porque eu também não sabia, teve nós alguma, não tínhamos um modelo alguma definido. resistência, será que Eu não sabia como é que a gente ia fazer, porque não tem nada a ver com a OS da saúde, o princípio é o mesmo, mas nós tínhamos que conceber um modelo adaptado à legislação brasileira, à cultura escolar, e é uma área completamente diferente. Então, claro que eu tinha insegurança, eu me apavorava às vezes. Hoje eu estou absolutamente confiante no modelo que nós concebemos, tanto é um modelo inédito, como disse o Marcos, como inovador, como sério e de credibilidade, que o Banco Mundial se ofereceu para acompanhar, para ter um estudo de caso. Isso é um elogio, eu acho que é um elogio que a gente recebe, porque trabalhamos o ano passado todo compatibilizando todas as exigências, preservando direitos, para ter um modelo que está sendo reconhecido. Falando em preservar direitos, a Kelly Cristina pergunta como ficarão os concursos para professores com as OS. Só pedindo a senhora, lembrando que a gente tem horário político hoje também, então a gente vai ter que correr um pouquinho. Ah, tá. Um minutinho. Bom, nós estamos já na escola de governo, nós vamos fazer um concurso agora para 1.000 professores nas áreas de demanda maior, física, química, biologia e matemática. Atendendo essas primeiras 1.000 demandas, nós vamos ter um quadro das demandas nas outras áreas, não há incompatibilidade entre OS e concurso, tanto que vamos fazer um concurso agora. O Fabrício de Aparecida de Goiânia pergunta, as OS não seriam uma declaração de incompetência da gestão pública estadual? Não, as OS são uma declaração de concordância com a necessidade de mudança e modernização e atualização de um sistema que permanece público, gratuito para todos e, com certeza, com mais qualidade. Nessa linha também, Lela Santana pergunta, secretária, as OS não seria uma forma política de governo de se eximir de suas responsabilidades, transferindo a educação a uma empresa privada? Ela falou outras coisas, mas não vai dar tempo de registrar. O Estado não está se eximindo da responsabilidade, a educação continua a responsabilidade do Estado, financiado pelo Estado, gratuito para o aluno. Ela não está transferindo, ela é responsável pelos resultados, pela aplicação dos recursos. Só para deixar claro, o transferindo foi eu tentar resumir aqui, eu acabei usando a palavra que ela não usou na verdade. Não há transferência de responsabilidade. Ela não falou transferindo. Não há transferência de responsabilidade. O Estado continua responsável pela educação oferecida aos alunos. Tá bem, eu tenho que chamar um intervalo, porque hoje também, nessa terça-feira, a exemplo do que já acontece nas quintas, nós temos o horário político gratuito, que de gratuito não tem nada, nós pagamos por ele, na verdade, todos nós cidadãos que pagamos impostos, mas daqui a pouco a gente volta, enquanto você pode continuar mandando seu WhatsApp, 982003223, o seu recado, né, pelo WhatsApp. A gente volta já. Bem, estamos voltando. Está aqui a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, para quem eu peço permissão agora, secretária, para a gente mudar um pouco de assunto, para falar de outros assuntos que igualmente têm importância também na vida das pessoas. A gente vai até a Câmara de Vereadores para mostrar que os vereadores, acabaram recuando da pretensão de aumentar o número de colegas de 35 para 37 por conta daquela lei que permite, né? Porque a Constituição fala sobre o número de habitantes de cada cidade. E pelo número de habitantes que Goiânia tem, ela poderia ter até 37 vereadores, até 37. A Constituição não fala, a senhora conhece bem. Não é necessariamente 37. Poderia ser o mínimo, que é 9. Claro. Não é isso? Podemos. Mas, muito bem, os vereadores quiseram aumentar de 35 para 37. Olha que coisa boa aconteceu. A população se insurgiu contra isso, se revoltou contra isso nas redes sociais, né, nas ruas, através do nosso programa, que inclusive a gente trouxe várias discussões sobre isso, e eles, vereadores, acabaram recuando. Só que o presidente da Câmara, o vereador Anselmo Pereira, não gostou muito da história, não gostou muito da ideia, tanto que ele deu essa entrevista, você vai ver agora, de forma totalmente, absolutamente aborrecido. Veja. O presidente Anselmo Pereira estava de poucas palavras. De forma resumida, ele anunciou que tinha determinado a retirada e consequente arquivamento definitivo do projeto de emenda à lei orgânica que aumenta o número de cadeiras da Câmara de Goiânia. Desde ontem eu já arquivei o projeto. Qual foi a motivação do senhor? A pressão popular? Não, não é pressão popular, é de que há vereadores que entenderam, os mesmos que assinaram,
refluíram. Cabe a mim, como presidente, tomar a decisão. Este assunto já está encerrado desde ontem. O senhor lamenta essa posição, essa declinação dos vereadores? Eu não lamento nada. O poder público é desta maneira. Que bom que o ser humano possa refluir dos seus pensamentos. Que beleza! Ainda bem que tem o pensamento do arrependimento. Se teve o pensamento do arrependimento é porque teve motivo para arrepender, né, secretária? Mas foi uma movimentação importante da população. As pessoas têm que entender que o mundo mudou. Também tem que entender que o mundo mudou quando a gente fala de nova administração com OS. São mudanças do mundo que levam a participações diferentes, a reivindicações diferentes, a participação popular hoje, a internet, o smartphone, o telefone celular, isso tudo mudou completamente. Tem gente que não enxerga, né? O vereador Anselmo Pereira parece que não entendeu isso até Paulo, hoje. Em todas as áreas do mundo, quem não entender que o mundo muda e que nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas formas de agir, de administrar a nossa vida, a gente vai ser atropelado. Você vê na história, é assim, quando Thomas Edison inventou a lâmpada, houve movimentação dos acendedores de lampião. 2 séculos atrás, quando Ford inventou carro, cocheiro reagiu, Uber está brigando com taxista. Então, há uma luta permanente entre avanço e acomodação. Avanço e acomodação. A história do mundo é assim. Muito bem, lá na Câmara de Vereadores também, outro assunto polêmico que foi a votação da data-base para os servidores de Goiânia. Veja. Os vereadores votaram por unanimidade a favor da matéria que dispõe sobre a data-base dos servidores da Prefeitura de Goiânia. O projeto enviado pelo Paço Municipal parcela o reajuste em 3 vezes e deixava de fora os agentes de saúde e de endemias, que estiveram na Câmara para pressionar os vereadores a incluírem a categoria entre os beneficiados. Com esse objetivo, a vereadora doutora Cristina Lopes apresentou uma emenda na CCJ. Essas categorias tiveram uma equiparação em fevereiro ao piso nacional. Mas uma coisa é a equiparação ao piso nacional, que já era uma normativa do governo federal desde 2012. Outra coisa é o database. Um não implica no outro, um não anula o outro. Então nós retiramos essa emenda, gerando aí e respeitando o princípio da isonomia. A representante da categoria, Flávia Barbosa, disse que vai continuar na Câmara pressionando os vereadores até que o projeto seja apreciado em segunda votação. Agora vai para a Comissão de Saúde, né, e Serviço Público, a gente já falou com o vereador Divino, ele se comprometeu conosco a não emendar em nada, né, nesse sentido, e a gente vai continuar pressionando os vereadores, tanto dessa comissão como na segunda votação aqui, que provavelmente ocorrerá semana que vem. Muito bem, faz bem o pessoal, né? Frequentar a Câmara, frequentar a Assembleia, Congresso Nacional e fazer a pressão natural que vem do povo. Afinal de contas, quem está lá foi eleito pelo povo. E né? democracia é isso. E democracia é isso. Verdade. Vamos lá. Falar de um outro assunto também sobre o qual eu quero comentar em relação às escolas, que é a questão de drogas. Hoje foram nomeados no Palácio Pedro Ludovico Teixeira os novos integrantes do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Eles vão representar órgãos públicos e você, que faz parte da sociedade civil. Foram empossados 18 conselheiros. Eles são representantes de órgãos da administração pública e instituições que trabalham no enfrentamento às drogas. Os novos membros vão trabalhar no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, no mandato de 2 anos. Quem vai presidir o conselho pela segunda vez é a diretora do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas da Secretaria Cidadã, Ivânia Fernandes. Ela destacou algumas conquistas do trabalho. Quando nós começamos, nós não tínhamos ainda as comunidades terapêuticas, não tinha toda a documentação, não estava dentro da regularidade exigida pela Anvisa. Nós buscamos conhecer aonde estavam, o que faziam e qual o perfil de cada público que essa instituição recebia. Depois nós sentimos a necessidade de ajudar as famílias necessitadas que tem hoje um usuário de droga e que não tinha como custear sua estadia dentro dessas comunidades.
O Conselho existe desde 2013 e tem como objetivo discutir as políticas públicas sobre drogas. Além disso, orienta e fiscaliza os órgãos que trabalham no combate ao tráfico de drogas. Os projetos que nós desenvolvemos já possuem uma transversalidade com a educação, com a saúde. Nós temos os Anjos Urbanos, o Vem Viver, nós temos as comunidades terapêuticas e tudo isso passa pelo Conselho, o Conselho analisa, vê as nossas ações e nós vamos prosseguindo. O vice-governador e secretário de Segurança Pública falou que as drogas têm destruído as famílias e que é importante discutir e traçar novas estratégias. É importante você estabelecer políticas públicas que propiciem a recuperação daqueles que eventualmente caminham por essa trilha. É preciso, portanto, ter um conselho eficiente que tenha capacidade de dialogar e de formular políticas públicas para execução por parte do Estado. Secretária Raquel Teixeira, né? Drogas e escolas, infelizmente ainda é uma combinação que existe na realidade. Existe. O que a senhora, como secretária estadual de educação, faz para combater as drogas? Existe e em expansão perigosa, reflexo exatamente da sociedade. Nós temos programas de combate, nós temos acompanhamentos, temos equipes de apoio. E as drogas geram muita violência, Paulo. Nós temos um programa novo com a orientação do Dr. Akira, que é um especialista em conflito e paz e construção da paz, que tem dado apoio a usuários de droga, a momentos de violência, a negociação da paz e do combate à violência e às drogas, que tem atuado no estado todo de forma muito importante. Temos um programa específico. Muito bem, vamos fazer um ping-pong, secretária? O tempo está se esgotando, temos aí em torno de 8 minutos, vamos atender o telespectador. 8 minutos é muito tempo na televisão. Vamos ver se a gente consegue então atender a todos. O Cristiano, lá de Bela Vista, diz o seguinte: até hoje não entendi o que as OS trazem de benefício. Estão terceirizando tudo, que acho que está na hora de terceirizar governantes também. É uma opção do... Não é, sempre, não é terceirização. Sempre há eleição para isso. Né? OS não é terceirização, Cristiano. É uma parceria de fomento em que os recursos estaduais se juntam à expertise, à experiência de gestores para uma melhor administração, uma melhor gestão da escola e aproveitamento dos recursos. O objetivo é otimizar a escola, melhorar, dando educação de melhor qualidade. Alessandro, do Parque das Amendoeiras, diz o seguinte: essa Câmara, primeiro ele fala sobre a Câmara Municipal, essa Câmara itinerante, né, que são aquelas sessões que a Câmara faz nos bairros, aqui na região leste, a única coisa que fizeram foi pintar o meio-fio das avenidas principais e mais nada. E aí ele aproveita para falar de educação. A escola do Parque das Amendoeiras, segundo ele, está caindo aos pedaços. Já quero pedir aqui para o doutor Francisco Ávila, para minha assessora, amanhã ver o que está acontecendo na escola Parque das Amendoeiras. Anotada aqui. Amendoeiras. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos combinar? A senhora está aqui com a Tereza Costa, né, grande jornalista, que sempre acompanha a senhora e sempre nos atende muito bem, para que nos passe a resolução, digamos, do problema. Sempre que tiver informação, a gente para atender o telespectador, para mostrar o resultado. Isso. Vamos lá, secretária, por que essa insistência? E mais um telespectador está aqui, professor Diogo. Por que essa insistência de implantar uma lógica de mercado e não humana na educação? O Estado é tão incompetente assim? Enfim, repete a pergunta de outros telespectadores que fala que o Estado precisaria aprender a administrar uma educação pública. Qualquer experiência que dê ao aluno melhor condição de sucesso está fazendo política humana e valorizando aquele ser humano. Nós temos 1.200 escolas, estamos fazendo um piloto em 23 e a preocupação nas outras 1.100 é a mesma, de qualidade, de melhorar a educação. Vamos ter coragem, ousadia para inventar modelos alternativos. Dando as mesmas respostas aos mesmos problemas e às mesmas perguntas, nós corremos o risco de continuar obtendo as mesmas respostas. Vamos tentar, vamos fazer uma experiência, são 23 escolas, eu queria que todos acompanhassem de perto o que vai acontecer nessas escolas. O Jorge, lá de Trindade, grande telespectador Jorge, dizendo o seguinte: essa secretária, Paulo, é boa sim de serviço, não tem medo de falar a verdade, estou com ela.
telespectadora de Jorge. Trindade. Eu tenho muita confiança no projeto que nós estamos fazendo, muita confiança no compromisso que eu tenho como professora, com a categoria dos professores, e muita confiança no sentido de que pais e alunos vão perceber que o objetivo final é dar uma educação melhor. Lá de Trindade, o Vanderlei diz que a filha dele estuda em um colégio estadual e diz o seguinte, que fora cadernos, pedem uma resma de papel com 500 folhas e todas as provas eles pedem R$2 para pagar o papel. E pergunta, isso é legal? Não, isso não é legal e eu gostaria que ele passasse o nome dessa escola para a gente verificar o que está acontecendo. Como é que ele passa isso para a senhora? Para o seu WhatsApp você me passa. É? Tá bom, então coloque, né? Passe rápido antes que a secretária vá embora. A Luísa do Centro, boa noite, Paulo, boa noite, Luísa. Ela faz uma pergunta curta e grossa, secretária. Afinal de contas, desculpe a minha ignorância, mas o que é OS? É uma organização social sem fins lucrativos que tem um conselho consultivo, que tem especialistas na área de gestão e de educação, as OS qualificadas, a OS de várias naturezas. OS qualificada em educação é aquela que tem experiência em educação, em gestão, que por não ser serviço público não precisa seguir alguns engessamentos das regras de licitação. Só para a Luísa ter a ideia do que eu estou falando de engessamento, as mesmas regras que valem para construir a ponte Rio-Niterói ou a Norte-Sul são as regras que valem para comprar papel de expediente ou carteira na sala de aula. A escola precisa de mais agilidade do que isso. E as OS têm. O Matheus pedindo para perguntar à senhora por que as escolas estaduais não fazem uma parceria com o Senai para ajudar os alunos a ter uma profissão. Temos essa parceria, concordo inteiramente. Uma das mudanças importantes que nós estamos fazendo na Secretaria hoje, Paulo, é mudar o perfil do ensino médio e introduzir no ensino médio a educação profissional como uma das trajetórias possíveis e claro que todo o Sistema S é um parceiro importantíssimo pela experiência que tem, pela qualidade do que oferecem. Edilânia Alves, do bairro São Carlos, ela diz que é aluna e acha muito interessante as OS. Acho que iria ajudar muito a melhorar a situação aqui. E obrigado, pedindo para mandar um beijo para a amiga dela, a Evelyn, e para a Lauren também. Um beijo para a Evelyn, um beijo para a Lauren Pode também. ter certeza que vai melhorar, continua acreditando. Duas pessoas lá desse mesmo setor pedindo as OS lá. Leomar, lá de Anápolis, dizendo o seguinte, pelo que eu pesquisei, até maio somente uma empresa foi licitada. Me perdoe se estiver enganada, mas com tanta falcatrua que estamos vendo, tenho medo de ser mais uma. Uma empresa licitada como? Eu não entendi. Uma OS deve ser, né? Não. Na primeira licitação? No primeiro chamamento, não é licitação. Chamamento. No primeiro chamamento, 11 OS se apresentaram e nenhuma se classificou. Então, não teve nenhuma. Tanto que o processo ficou zerado e nós começamos de novo, vamos fazer um novo chamamento e agora não só 11, mas 43 estão potencialmente capacitadas a participar da competição. Tá bem. Pedro, também de Trindade, dizendo o seguinte, o assunto já é outro, já é Câmara. Ele diz o seguinte, absurdo é Trindade, que tem 115 mil habitantes, ter 17 vereadores. É indignação, né, com a classe política. Ainda bem que a senhora está fora, né? A senhora saiu no momento certo, né? A gente está né? vivendo um momento difícil, né? Político. O Douglas, do setor Barravento, pergunta por que não se adotar o modelo do Colégio Militar, que já é consagrado? Que não deixa de ser um OS. O Colégio Militar é um tipo de OS. A gente já tem os colégios militares, já tem os convênios, que são uma espécie de OS. Nós estamos ampliando de forma civil, sem depender dos militares. Mas a qualidade vai ser a mesma. Marcelo, pedindo para perguntar à senhora, olha só, quer dizer, é interessante esse bate-papo com o telespectador, que surgem ideias de todo tipo. E ele pergunta o seguinte, por que não retomar, como antigamente, os escoteiros, que não tem nada a ver com isso? Que funciona lá no Instituto de Educação. Para os alunos mais novos, eu me lembro bem que os alunos eram mais educados. Claro, e é uma experiência que a gente está aberta a fazer, a gente tem 1.200 escolas, tem projetos diferentes. Aqui em Goiânia a gente tem um projeto de co-construção de gestão com os próprios alunos. Professores podem se juntar e fazer uma OS e ajudar a tomar conta da educação. Nós estamos abertos a novas formas de gestão,
desde que comprovadamente signifiquem melhorar e avançar. Desculpe correr, mas é porque o tempo está se esgotando. E tem uma pergunta aqui do Célio Júnior, que é muito importante, e a gente não falou sobre isso. Qual vai ser o custo para pagar essas OS? Vai ser por aluno? Exatamente o mesmo que se gasta hoje. Não haverá um centavo a mais. O que se gasta hoje por aluno será o que se gastará com as OS. Nós queremos obter eficiência, Paulo, naquela linha de fazer mais com o mesmo. Tá bem. Secretária Estadual Raquel Teixeira, Secretária Estadual da Educação, Cultura e Esporte. Vai ter que voltar mais vezes, né? Porque o telespectador tem muito assunto, muita pergunta para fazer para o senhor. Obrigado, Tevin. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado a você pela audiência, uma boa noite. A gente volta amanhã. Até lá.